Olá! Começa agora mais um Rockcast, o podcast da Rock Imóveis, a sua imobiliária em Limeira. Eu sou a Graziela Félix e junto comigo está Cássio Roque, o CEO da Rock Imóveis, e as nossas convidadas que já eu vou apresentar para vocês. Cássio, seja bem-vindo. Obrigado, Gra. E hoje, muito feliz de poder trazer as duas meninas aqui da Fundação Dom Cabral, né, da PKT, e tenho certeza que todo mundo vai gostar. Também tem. Hoje a gente vai falar sobre gestão que transforma e entender um pouquinho qual foi o impacto da Fundação Dom Cabral na jornada da Rock Imóveis. Estão aqui com a gente a Mariana Teixeira, ela é sócia da PKT Brasil, é uma empresa familiar com 22 anos de atuação, que é associada à Fundação Dom Cabral. Com dedicação à geração de valor para clientes, ela contribui para o crescimento sustentável de empresas e executivos, oferecendo soluções estratégicas que fortalecem a gestão, governança e a perenidade dos negócios. Mari, seja bem-vinda. Obrigada, Cássio, obrigada, Grazi. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Também está aqui com a gente a Andressa Lucas de Freitas. Ela é diretora regional da PKT Brasil, que é a empresa associada à Fundação Dom Cabral. Ela atua há mais de 18 anos na área de vendas, marketing e gestão. Com foco na aprendizagem contínua, sua atuação é marcada por uma escuta ativa e pela construção de jornadas de desenvolvimento alinhadas aos desafios e objetivos de cada organização. A gente está com duas mulheres de peso aqui. Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada. Uma honra estar com vocês. Para a gente começar o nosso bate-papo, Cássio, como é que foi que deu o match, usando a linguagem mais popular e mais atual, entre a Rock Imóveis e a Fundação Dom Cabral? Na verdade, foi uma série de pontos que juntaram, né? A Rock, ela já... Este ano faz 41 anos, né, de existência, e eu, até pelo avançar da minha idade, né, eu vi a necessidade de já começar a pensar em sucessão. Meus dois filhos estão trabalhando na Rock, já um há 10 anos, o outro há 4 anos, e junto com isso a necessidade de estruturar a empresa como um todo. E por indicação de amigos, empresários amigos que já são clientes da Dom Cabral há mais tempo, da PKT, né, nós tivemos esse primeiro contato. Então, foi essa foi a abordagem inicial e tem sido muito legal. Eu acho que é muito legal, tanto para mim, quanto para meus filhos, como com a empresa como um todo. O Cássio falou que procurou vocês preocupado exclusivamente, num primeiro momento, com a sucessão. Vocês trabalham apenas com sucessão? Bom, sucessão é uma das dores no geral, né? A gente tem muitos empresários que buscam a gente por estarem nesse momento de transição e que é desafiador, né, Cássio? A gente fica um pouco perdido porque mistura muito a questão, principalmente familiar, né? Quando tem filhos, sobrinhos, irmãos. É uma das linhas mestres que a gente trabalha, mas não só essa, né? Então, a gente trabalha na estruturação da gestão como um todo, o olhar do futuro da organização. Então, quando as empresas procuram a gente, é porque elas têm um desses desafios para resolver, né? E a maioria das empresas que a gente trabalha nesse projeto, nesse programa PAEX, são empresas familiares, como a Rock, né? E a sucessão, ela acaba acontecendo em algum momento dessa trajetória, né? Ô Mari, explica pra gente, então, o que é o PAEX e qual a ligação do PAEX com a PKT? Legal. Bom, vou começar primeiro pela ligação da Fundação Dom Cabral com a PKT, né? A PKT, ela é associada à Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios que já tem aí quase 50 anos, vão completar 50 anos no próximo ano. E é muito emocionante, né? Essas datas aí, 40, 50, a gente sempre fica achando incrível, né? Essa trajetória. E a Fundação, ela montou um modelo, né? Ela nasceu em Minas, é uma escola que tem uma visão internacional, conhecida mundialmente, está no ranking aí das principais escolas de negócios do mundo, do Financial Times. Hoje ela é a 5ª do mundo, então é um orgulho para nós. E ela montou um modelo de ter empresas locais, como a PKT, que são associadas. Então, ela está com campus em Minas, em São Paulo, e nas outras regiões do Brasil a gente tem as empresas que são associadas. E a PKT há 22 anos é associada e faz esse trabalho no interior de São Paulo, né, que pega a cidade de Limeira também, onde está a Rock. E, Cássio, o que motivou vocês a procurarem a Fundação Dom Cabral, que é
como ela acabou de explicar, uma empresa que é reconhecida mundialmente. É exatamente isso, Grau. Eu acho que assim, é uma escola de negócios, né? É uma escola que desenvolve as empresas. E empresas familiares. A Rock tem 41 anos. Aí, quando eu falei da sucessão, você imagina a Rock há 40 anos atrás, eu comecei junto com meu pai a Rock do zero. Então, a empresa que meus filhos vão assumir não é a mesma empresa que eu comecei. Sem dúvida. Então, eu preciso que essa empresa tenha uma estruturação tal que permita uma sucessão mais suave. Essa parceria com a PKT Dom Cabral, ela não se limita à questão da sucessão. É da estruturação da empresa como um todo. Eu acho que ao longo desses anos, até por ter saído do zero, e eu nunca tive experiência no mundo corporativo, então a minha experiência empresarial na raça, né? é na raça, começar do zero e crescendo, crescendo. Então, eu tenho muitas deficiências em estruturar a empresa nesse aspecto, seja nas questões de RH, financeiro, marketing, e essa parceria está propiciando a Rock crescer como um todo. A gente, ao longo desses 41 anos, a gente sempre buscou trabalhar com o objetivo principal da empresa, qual seja? Alugar, vender serviço, vender imóveis, e não só no objetivo fim, né? Como nós vamos alugar e vender mais imóveis de maneira melhor, né? Mas a estruturação da empresa como um todo, em seus diversos departamentos, faz necessário uma orientação. E a PKT Dom Cabral é o core business dele, né? Então, para a gente foi muito interessante. Está sendo muito. A gente vai detalhar todos esses processos, mas é curioso ver o Cássio falando, né? Que ele, aí nesses 41 anos, foi meio que intuitivo. E ter visto essa mudança total desde a chegada de vocês, é importante também uma abertura do gestor para que vocês possam trabalhar? Sem dúvida alguma. E eu acho que não só uma abertura, mas um olhar do principal executivo da empresa de transformação, né? Então, quando a gente olha para a Fundação Dom Cabral e para a PKT, a gente tem propósitos que se alinham muito ao que é o olhar de propósito da Rock. A fundação, ela nasceu dizendo que ela é voltada para o desenvolvimento sustentável por meio da educação. E o nosso objetivo como PKT é auxiliar as famílias e empresas familiares, exatamente para a gente transformar e trazer perenidade. Então, quando a gente chega na Rock, a gente chega numa relação em que era ele preocupado com a chegada e com o envolvimento dos filhos, com o crescimento da empresa, com os gestores extremamente engajados e querendo pensar no futuro, e com profissionais que tinham vindo de multinacionais, que tinham muita experiência e queriam trazer todo um nível maior de gestão para dentro da Rock. Então, tudo isso contribuiu para que a gente fizesse e continue fazendo um trabalho muito bom com eles. Eu acho que, sem dúvida, o número 1 da organização, ele impacta consistentemente essa transformação. E a gente tem cases, viu, Grazi? Porque, assim, se você pega uma empresa onde o principal, né, o CEO, o fundador, não está aberto, não adianta. Então, pode ser que os filhos queiram, pode ser que os gestores queiram, pode ser que todo mundo ali está querendo mobilizar. Mas se ele, que comanda a empresa, não tiver aberto, a gente até recomenda não fazer, porque aí não vai ser sucesso. Então, eu acho que esse ponto é o principal para a gente dar o início do processo, né? E, meninas, como que é feito o mapeamento inicial? Eu posso te contar um pouquinho de como a gente produz o que a gente chama de escuta inicial dentro do nosso trabalho. Toda vez que um empresário convida a gente precisa entender primeiro o que ele quer. Mas o nosso papel é entender o que a empresa precisa. Muitas vezes, chega um fundador, chega uma segunda geração, eu estou pensando em sucessão, eu estou pensando em profissionalização, e na hora que a gente vai entender nesse momento de escuta inicial, o que a empresa precisa, às vezes, não é esse olhar para a sucessão inicialmente. Existe um trabalho de gestão inicial que a gente precisa estruturar. Então, o nosso passo a passo, ele parte como um bom, e mineira que sou, com um bom e um simples café e uma boa conversa, né? Para a gente fazer um diagnóstico organizacional da empresa, entender quais são as dores e preocupações desse fundador, quais são as ansiedades do sucessor, que muitas vezes o sucessor ele chega querendo transformar, trazer uma revolução, e a gente quer trazer evolução para dentro dessas organizações. E como que a gente contribui para o que a gente chama de sincronismo organizacional. Trazer e tirar da cabeça do fundador a estratégia da empresa, para onde ele quer crescer, qual é o apetite dele para o negócio,
Como que a gente vai ajudar a desenvolver os gestores, os sucessores, para que eles estejam aptos para o trabalho acontecer. E com tudo isso, a gente vê essa engrenagem rodar e ver o crescimento da empresa acontecendo de uma maneira sustentável e sustentada, que são 2 pilares que precisam estar acontecendo ali. Cássio, há 41 anos, vocês estão com a Rock está com as meninas há 4, 5 anos. Então, até há 5 anos atrás. A gente ouve muito dizer, em time que está ganhando não se mexe. E você poderia seguir com o seu time ganhando. Porque, como as meninas disseram, estava tudo muito certo. Elas chegaram e encontraram um ambiente muito propício para se trabalhar. Quando elas chegam, te deu um certo desconforto? Não, absoluto. Primeiro que eu sou contrário a essa frase, né? Eu acho que você tem que mexer quando o time está ganhando. Porque é muito mais fácil mexer quando o time e as coisas estão funcionando do que quando você precisa mexer por necessidade. Então, nós estamos mexendo por opção. Nós estamos nos modernizando, nós estamos mudando as estruturas por opção, não por necessidade. Isso é melhor. E quando fala de sucessão, não significa assim que encerrou um ciclo e vai começar outro. Exato. Então, eu preciso fazer um intensivo para a nova geração assumir porque eu estou aposentando. Eu acho que eu não estou aposentando, né? Mas preparar a empresa do ponto de vista estratégico, quais serão os próximos passos? Né? Eu tenho, às vezes, visão dos próximos passos que eu quero para a empresa, mas eu não sei se eu vou, eu não vou ter tempo para implantar isso. Então, existe uma falta de sincronismo entre aquele que está numa fase mais meio-fim do quem que está começando. Acho que a gente tem que ter essa mesma estratégia, só que tem que ter consciência que eu estou saindo e eles estão... O Cássio, e eu acho que uma coisa que os nossos orientadores dentro da rede contribuem muito é para quê? Muitas vezes o Cássio pode ter uma estratégia extremamente interessante para o negócio, mas está muito na cabeça dele. Então, como os nossos orientadores eles vão trabalhar isso? Eles vão buscar cada vez mais tirar essa visão estratégica da cabeça do fundador, da alta direção, e decifrá-la para que todo o time possa definir projetos e trabalhar nessa mesma direção. Então, o nosso ganho, e eu acho que o grande papel do nosso trabalho dentro das organizações, é levar profissionais extremamente competentes, provocadores e que vão instigar essa alta liderança a compartilhar essa visão estratégica e fazer com que todos entendam para onde estão indo. Eu nunca esqueço da Marina, quando a gente fez um depoimento, e ela sempre muito próxima do Cássio, ela comentou, poxa, o que mais eu vi de valor no trabalho que está sendo feito na Rock é porque a gente consegue entender para onde estamos indo daqui para frente. E aonde eu ou um outro funcionário se enxerga ali na frente, né? Então, traçar essa rota e as pessoas se sentirem não só parte da construção, mas entendendo que vão crescer junto com aquela conquista, eu acho que isso que é muito valioso também. É o pertencimento e não é o foco principal, mas gera até motivação e produtividade, né? Aumenta também a produtividade. Agora, meninas, vocês chegam numa empresa já que é consagrada e reconhecida em toda a região, que já tem uma cultura, que já estava engrenada. É importante, na opinião de vocês, conhecer a cultura das empresas antes de propor mudanças? E vocês propuseram mudanças na gestão da Rock? Como é que foi isso? A gente fala que a cultura da empresa é dela, né? A gente não tem como mudar a cultura, a essência. Mas a gente também transforma para uma cultura voltada para a gestão. Então, quando a gente fala de cultura, valores, ideologia, o propósito, isso é o DNA, né? Não tem como a gente mexer e a gente precisa respeitar sim, porque se a gente chegar querendo mudar isso, aí não vai funcionar, assim, aí é fracasso. Né? E o nosso papel é exatamente fortalecer essa cultura. Exato. Agora, a cultura de gestão, né, que é o que a Andressa estava trazendo, que é você ter um planejamento, você definir como é que você vai executar, envolver todo mundo. Isso é o que as empresas geralmente não têm. Então, isso é o que precisa ser implantado ali e é um processo. Então, a gente fala, olha, a empresa veio, que nem a Rock, vai fazer 41 anos. Poxa, quantos anos você já veio sem essa cultura? Então, não é estalar os dedos e a coisa vai transformar. Não, é um processo. Então, a gente fica algum tempo na empresa, né? 3, 5, tem empresas que estão há 10 anos com a gente, 15 anos, porque a empresa vai crescendo e vai tendo uma complexidade maior, vai tendo outros departamentos, outras unidades, e isso tem que ser trabalhado continuamente. Então, é um processo onde as pessoas vão se envolvendo e aí sim, a cultura da gestão é implantada, né?
E como vocês escolhem o primeiro departamento que vai passar por essa mudança? Como que é feito? A primeira escolha que a gente tem que fazer inicialmente é do orientador que vai ser dedicado a essa empresa. Porque o programa, ele tem uma figura de um orientador técnico que eu falo que é o grande maestro. E aí, este orientador, a gente configura de acordo exatamente com esse fit cultural. O orientador faz parte da equipe ou ele é uma pessoa externa? Isso, ele faz parte da rede PAEX e ele quem atende as empresas conforme a gente vai definindo. Então, esse orientador técnico, ele é o grande maestro para conseguir que a gente faça o sucesso acontecer ali dentro. Então, o que nós queremos? Ele precisa entender da cultura, ele tem que vir para contribuir. E a sigla PAEX significa Parceiros por Excelência. O que a gente quer dizer com essa excelência? A gente quer sempre desafiar a empresa a ir um grau acima. Então, às vezes a gente chega numa empresa, um primeiro diagnóstico a um nível de maturidade, de gestão médio. Nós vamos levar ele para o alto, para depois levar para elevado, para ele ser uma referência de mercado. Então, o nosso papel, e a rede PAEX, o que eu acho ela muito rica, eu imagino que a Mari também, é que a nossa rede, os professores, eles têm experiências gigantes, assim, de diversos setores, de diversos segmentos. E o mais rico são esses profissionais virem para dentro da empresa e, às vezes, ele não vivenciou um cenário, eu vim do setor imobiliário especificamente. Às vezes, ele nem pôs o pé. Ele vai aprender do setor ali na ROC, mas ele vai trazer toda uma referência de outros mercados para contribuir e trazer essa gestão para dentro. E aí, a gente vai fazer o quê? Uma vez que ele faz um diagnóstico, ele entende o olhar dos sócios, o olhar da gestão, a gente entende qual é o nível de maturidade e preocupação de cada uma dessas áreas, aí a gente constrói uma visão e reflexão estratégica, entende a área mais vulnerável dessa empresa para a gente colocar foco em energia e ali a gente vai trabalhar o que a gente chama de monitorias, que são professores especialistas dedicados à área. E aí tem muito trabalho que foi feito na ROC, seria legal também a gente compartilhar. Por favor, essa seria a minha próxima pergunta. Quais foram as áreas que vocês poderiam compartilhar com a gente? Acho que você poderia trazer de uma visão macro, né? Primeiro, voltando um pouquinho, Grazi, é importante assim, porque às vezes você, como gestor, como CEO, você tem essa visão estratégica daquilo que você vai implantar e tem plena consciência que aquilo que vai ser implantado é o correto. Mas nem sempre você tem capacidade de executar. É muito diferente quem planeja uma estratégia a ser adotada e quem executa de fato. Sim. E quem executa de fato são os gestores. E essa parceria, mais do que ajudar a empresa definir estratégia, é preparar os gestores que vão executar aquela estratégia. E nesse aspecto, a parceria tem sido muito legal, né? Sem alterar os nossos valores, a nossa essência. Nós participamos da ROC num evento semana passada, e um dos palestrantes ele definiu uma maneira bem mineira. A questão dos valores é o jeitão da empresa. É verdade. Então, não vamos mudar o jeitão da empresa, né? Vamos preparar a empresa no ponto de vista estrutural. E quando você fala assim, quais foram as áreas que a gente atuou, veja bem, olha o privilégio que a gente tem. A empresa começou há 41 anos atrás, com funcionário, hoje tem 170. Então, você definir o funcionamento de todas as áreas para 170 pessoas é complexo, pelo menos para mim, é bem complexo, né? E aí você fala assim, nós precisamos fazer uma alteração no nosso RH. Na arquitetura, né? Na arquitetura. Aí você vem um monitor, um professor de RH da Fundação Dom Cabral. No nosso caso, foi um cara que ele trabalhou 20 anos no RH da Fumagalli, aqui em Limeira, coincidentemente. Quer dizer, olha o nível de conhecimento de um cara desse que nos ajuda a estruturar. Aí hoje nós estamos fazendo a monitoria financeira. Vem um financeiro, então você tem o auxílio de professores extremamente gabaritados para você estruturar aquele departamento. Então nós já fizemos monitoria de RH, fizemos de transformação digital, que durante a pandemia foi a salvação da empresa, não só a salvação, como ponto de crescimento da empresa. Nós já fizemos de vendas, estamos fazendo atualmente financeiro. Então você tem a oportunidade de escolher uma determinada matéria ou determinado departamento e ter o auxílio de um professor da Fundação Dom Cabral. Então é um privilégio nesse aspecto, né? E uma coisa que eu acho muito rica é que, assim, durante essas monitorias, a gente está falando de uma ROC que tem 170 funcionários. Mas a gente tem pessoas na ROC de quantos anos de ROC? Exato. Então, assim, o que ela tinha de conhecimento até aqui, ela precisa reciclar. Então, dentro dessas monitorias, os nossos professores ficam dedicados a áreas específicas onde essas pessoas estão também tendo conteúdo novo, né? Estão tendo a oportunidade de reciclar.
Então, eu vejo as meninas do RH, o quanto elas são fãs do trabalho, o quanto aquilo também foi valioso. Eu falo que o nosso trabalho, para além de resultados voltados para a organização, ele impacta demais a transformação dos próprios profissionais dentro das empresas. E é isso que a gente fala muito do nosso propósito, né? A gente não está falando só no final do dia de deixar uma empresa mais lucrativa, crescer. Isso, com certeza, precisamos fazer. Uma escola de negócio não vai falar sobre isso, mas, para além disso, como a gente transforma, né? E aí eu falo muito que a gente deseja que o nosso trabalho ele impacte o profissional ali dentro da empresa, mas que ele mude o comportamento até da porta para dentro com a família dele, né? O nosso objetivo maior precisa ser esse, de transformação. Nossa, tem tudo a ver com o DNA da Rock, né? Tem, e é muito legal ver isso, essa transformação dos gestores, sabe? Eu vejo o brilho nos olhos quando participa das monitorias ou participa das AGMs, que são avaliações mensais que a gente faz com o orientador técnico, né? Uhum. E é muito legal ver isso, porque o autodesenvolvimento. Não é só para a empresa, é para eles também como um todo, né? Ô, Cássio, dá um exemplo prático, assim, vamos pegar então a área de RH que você citou. Ela ficou mais eficiente? Muito mais eficiente, muito mais. Primeiro que nós aumentamos o número de pessoas que trabalham no RH. Aí nós fizemos uma avaliação de desempenho constante, que não eram feitas de maneira desestruturadas, meio né, artesanalmente falando. E hoje é muito melhor feita, né? A própria arquitetura, vocês registram descrição de cargo, quem então vai reportar para quem, exato. O futuro. E olhando para o futuro, e a Rock crescendo mais, como vai ficar essa arquitetura? Então, não é só cuidar do hoje, mas cuidar também do futuro, do que eles estão planejando. Agora, meninas, falando de um mundo perfeito, é tudo isso que a gente está dizendo. Mas eu imagino que quando vocês chegam nas empresas, a gente lida com pessoas, vocês lidam com pessoas, seres humanos, a gente sabe como é que é. Não é todo mundo que se engaja. Como é que vocês trabalham isso para trazer o time, para engajar e entender que essas mudanças, elas são benéficas para todo mundo? Quando a gente começa o trabalho na empresa, né, a gente tem uma reunião que a gente chama de kick-off, né? Nessa reunião de kick-off, a gente já fala. Pessoal, vocês têm que enxergar isso como uma oportunidade, que nem o Cássio estava trazendo, uma oportunidade para você como profissional. Porque assim, você vai estar exposto a conhecimento, você vai estar sendo desenvolvido, você vai participar da construção do futuro da empresa. Poucas pessoas têm oportunidade de fazer isso, né? Então, você precisa se sentir honrado em estar nesse momento na empresa que optou por fazer esse projeto. E são poucas empresas que se preocupam dessa forma com o funcionário. Exato. Mas, é o que você falou, são pessoas, as pessoas começam a ter resistência, em alguns momentos a gente a gente tem todo um trabalho de conscientização, de capacitação, aí entra um pouco da mentoria que a gente estava até falando, né? Assim, de trazer isso para o próprio CEO, para o gestor, falar, olha, aqui não está tendo engajamento, como que a gente pode contornar. Mas a gente sabe também, Grazi, na Rock, eu não me recordo se a gente teve essa situação, mas a gente tem algumas pessoas que realmente não engajam, elas não querem crescer, elas não estão vendo isso como uma oportunidade. E aí cabe aos gestores e ao CEO, olha, esse é o caminho que nós vamos seguir. Com você ou não, né? E aí, às vezes, essas pessoas saem. Pode acontecer, né? Eu tenho um caso muito legal, que foi de uma empresa familiar de São Paulo, aonde começaram o trabalho, era uma empresa também de mais de 40 anos, e é uma sementeira. E dentro dessa empresa, para começar o trabalho de reflexão estratégica, eles queriam trazer o responsável pelas matérias-primas de uma sementeira. E aí, a presidente, que é uma sucessora hoje, uma mulher, ela virou para o orientador e falou, olha, a gente vai começar o trabalho, mas a gente não está conseguindo trazer o fulano da área de matéria-prima. Ah, mas por que não? Ele participou da reunião, viu que é escola de negócio, ele nunca gostou de estudar e ele não quer de jeito nenhum, e enfim, ele está um pouco avesso. E aí o orientador falou assim, não, ele não pode não querer, mas fala para ele participar, ele tem que estar na reunião, fala para ele entrar quietinho, ficar na dele, não tem problema. Vamos trazer ele para dentro para ao menos ele escutar o que a gente está falando ali. Ele participa de uma área muito importante na empresa. E aí, durante todo o trabalho, no primeiro momento a gente faz um diagnóstico, depois a gente constrói a reflexão estratégica. Ele ouvindo, ele começou a falar, ele começou a contribuir, ele começou a se abrir. E foi ao longo da trajetória, ele foi o grande referencial daquela empresa. Ele era uma pessoa que não teve graduação, não teve formação, ele era líder lá há mais de 15, 16 anos por conta do esforço do trabalho.
E na hora que terminou o processo, o orientador falou que ele foi responsável por uma redução de 30% dos custos de matéria-prima dentro de uma cimenteira, que é um valor absurdo. Você não tem noção da dimensão do que é esses 30%. E aí o orientador comentando com a gente que estava saindo pela empresa, encontrou ele no telefone, né, no refeitório. Com quem que você está falando? Eu estou falando com a minha mãe. Aí ele falou assim, deixa eu falar com ela então. Olha, dona fulana, eu quero te parabenizar pelo filho que você tem. Porque o trabalho dele dentro dessa empresa nos deu a oportunidade de reduzir em 30% e essa empresa está crescendo muito pelo trabalho dele. Que incrível. Então, às vezes, a gente vai chegar e vai pegar essas pessoas um pouco avessas. Algumas pessoas são avessas pelo medo da mudança ou por não se sentirem capacitados para aquilo. Mas uma vez que os orientadores vão trazendo eles para dentro e construindo junto com eles, eles vão se abrindo e vão entregando muito mais do que resultado, mas também transformação pessoal. Que incrível. Tem muitas boas surpresas, né? Que incrível. Com certeza. Na sua resposta, você falou de reflexão estratégica. Reflexão estratégica tem a ver com planejamento estratégico? São sinônimos? Não, faz parte de todo o escopo que a gente vai trabalhar no início do programa. Então, o PAEX, ele começa no momento, a gente faz um diagnóstico e depois a gente constrói por em torno de 4 a 8 encontros o que a gente chama de projeto empresarial. E dentro desse projeto empresarial, a gente vai analisar e revisitar a ideologia da empresa, entender propósito, definir a linha de visão de futuro dessa organização. Aí a gente entra numa reflexão estratégica de entender os direcionadores da estratégia e assim a gente vai aprofundando. É uma coisa que a gente ficaria 2 horas, né, para poder detalhar. Mas a ideia simples dele, dessa reflexão do projeto empresarial, é a gente trazer essa estratégia de uma maneira desdobrada em objetivos estratégicos, fazer com que os gestores que estão envolvidos entendam para onde vamos, como vamos e como a gente vai desenvolver as pessoas que estão inseridas ali para que a gente alcance aquela estratégia. A gente fala que é aquele caminho, né? A visão, os projetos que vão suportar essa visão, como que eu vou medir, que são as metas, os indicadores para eu acompanhar a evolução disso. Então, você faz o macro e vai para o micro que você determina quem são os responsáveis e depois você tem um acompanhamento disso para não perder o foco, né? Então, você falou para onde você vai, como é que eu vou entregar aquilo, né? E, Cássio, como é que foi que esse trabalho todo que elas explicaram tem contribuído para o planejamento estratégico da Na ROC? verdade, com a parceria, nós fizemos o primeiro planejamento estratégico, que foi divulgado para os funcionários há 3 anos atrás. 3 anos atrás. Há 3 anos atrás. O primeiro O primeiro. Era feito, Grazi, assim, o que nós vamos fazer esse ano, divulgar, mas não era de uma maneira formalizada, profissionalizada, estruturada. E foi feito o primeiro planejamento que nós mostramos para a empresa toda, nós fizemos lá no auditório da CIL, né, todas as estratégias da empresa para os próximos anos. Então, Quantos todo mundo anos? teve... Para os próximos quantos anos? Há 5 anos. Os próximos 5 anos. Né? E esse ano nós fizemos a revisão do planejamento estratégico, que foi aquela ação que foi feita no cinema, que foi muito legal. O nosso marketing é muito bom. Eu tenho que falar do Muito. nosso marketing. Ele é muito bom, sem O dúvida. nosso marketing cobra muito. Ele é muito bom. E aí nós fizemos isso. Então é muito legal porque participando efetivamente com os monitores e com o orientador técnico, tem os gestores. Mas tudo que é feito ali decanta. A gente tem por objetivo decantar para a empresa como um todo e todos eles têm conhecimento do que está sendo feito e para onde a empresa está indo. E é todo mundo andando de mão dadas, E né? vendo a Andressa e a Mari falar, dá a sensação de ser uma coisa muito teórica, né? Não é. Mas É para não ser é muito nada simples, A primeira vez que foi falado para mim, falei, puta merda, não pode falar para nada. Poxa vida, vai ver Como é que vai teoria, ser? visão, missão, valores, né? Aquelas frases bonitas que você escreve na que a parede. gente não Mas não tem entendeu. nada a ver com isso. Tem tudo a ver com o dia a dia da empresa, para onde ela vai. E nesse ponto, os gestores abraçaram a ideia. E é aquela frase que, cada vez que eu ouço essa frase, eles atribuem a uma pessoa. Pior do que você treinar um funcionário e perder ele, é você não treinar e ficar com ele. Exatamente. Então, a gente tem esse pessoal, né, que está tendo a oportunidade desse crescimento profissional e que gera o crescimento da empresa, né? Sem dúvida alguma. Quando a gente fala de calcular a rota, saber para onde a gente está indo, sempre me remete a GPS, ao Waze, e vira e mexe a gente precisa recalcular a rota. Vocês também colaboram nesse sentido. Sem dúvida. E quem é o termômetro? Quem traz
para vocês? Isso é uma coisa feita no dia a dia com o próprio orientador técnico, né? Porque a estratégia, ela é viva. Todo dia o Cássio está pensando para onde a Rock precisa ir, né? E o ponto é, no momento em que eles entendem, poxa, isso é um momento, ou tem um assunto, um projeto, uma possibilidade de investimento que é interessante a gente conversar. Pode ser que ele vai chamar a figura do orientador e vai falar, vamos ter um momento aqui de revisão da nossa reflexão estratégica. Pode tem ser um necessário. mercado também, né? Tem o mercado, tem dólar, né? Tem apetite a investimento, eleições, todas essas coisas, elas afetam o negócio. Então, às vezes é preciso dar uma Nesse olhada aspecto e eles nos ajudam, Graça, porque assim, uma revisitar. coisa é você conhecer o seu negócio, o seu mercado, a sua realidade. A visão né? está aqui, né? Aí você faz uma análise e fala assim, olha, vamos desenvolver tal projeto, tal, vantagens e desvantagens, os riscos e as vantagens. Mas e o mercado como um todo? E o macro? Isso a gente tem um case também muito legal. De uma indústria de fitas e adesivos, a gente fez o planejamento, a orientadora contribuiu, e ao longo da jornada, não era nem momento de reflexão estratégica nem nada, mas o que ela percebeu, analisando o cenário macro? A gente estava com um ambiente de guerra, eles tinham insumos que vinham, eles tinham uma parte da empresa que vinha do exterior, e ela percebeu o seguinte, poxa, neste momento tá tudo bem em gestão de custos, mas dentro de 6 meses no máximo, isso impacta o negócio consequentemente. Então, ela começou a mobilizar o time de gestão do PAEX dessa empresa. Pessoal, dentro do nosso mapa estratégico, não temos o olhar de gestão de custos, olhar para eficiência, mas dado o contexto, a gente precisa olhar para isso, é melhor vocês serem mais precavidos. E aí, eles definiram um squad, que é um pequeno time que a gente fala, para trabalhar essa visão dentro da organização e definiram uma rota, né? E aí definiram rever orçamentos, contratos, negociação com fornecedores, entender melhor como eles poderiam rever o preço junto aos principais clientes. E além deles conseguirem uma redução considerável, mais de 250 mil na época por mês dentro do negócio. Eles conseguiram, dentro desse time, eles conseguiram já antecipar uma necessidade de correção de tabela antes que viesse o impacto para o negócio. Então, esse olhar dos orientadores, da orientadora, é exatamente de provocá-los a pensar sempre no futuro. É uma prevenção de riscos. Também, gestão de risco a todo momento. Minimizar risco é o canal, né? Que a gente precisa olhar o tempo todo. Porque quanto mais a empresa cresce, mais pessoas, mais investimento, o risco vai aumentando. Então, realmente é bem isso que você falou, minimizar. E conforme vão chegando pessoas novas, qual é o trabalho com essas pessoas novas que chegam ao time? Dentro dessas reuniões, né, de acompanhamento mensal, essas pessoas, se for gestor, ela já é envolvida diretamente no projeto, né? Existe também dentro do programa, a gente nem comentou, né, uma parte que é sala de aula mesmo, é um curso, né, para capacitar os gestores em todos os temas de gestão. Então, é como se fosse um MBA, né, reduzido e adaptado para uma média empresa, onde eles vão para a sala de aula aprender sobre finanças, sobre liderança, sobre processos, projetos. Então, vão passando por cada um desses módulos e vão trazendo esse conhecimento para a empresa. Então, também é uma forma de colocar todo mundo no mesmo patamar de conhecimento. Porque muitas vezes o próprio fundador ou gestor está lá há muitos anos na empresa, mas não teve uma capacitação acadêmica ali, né? Não fez uma graduação, uma pós, uma atualização. Então, também é uma outra forma de colocar essa pessoa nova no mesmo patamar ali dos demais, né? E ela se envolver no projeto, assumir projetos, né, para a área dela, enfim. E o time já está engajado, então ela vai meio que aglutinando ali, né? Ela entra já fazendo parte do processo. Que são chamados PDDs, né? Exato. Que são os Projetos de PDDs, Desenvolvimento né? Inteligentes. Né? E na ROC já foram 11 funcionários que fizeram o PDD, gestores, né? 11. Inclusive o Caio e o Luca, né? Já fizeram. E é muito legal. É um intensivão. É um MBA intensivo sobre todas as áreas da empresa, com professores gabaritados. E totalmente aplicável, né, à Exatamente. realidade da empresa. E eles desenvolvem projetos individuais daí, né? A gente incentiva que desenvolvam projetos, né? Então, a gente passa isso para... Cada um desenvolve verdade, um sim. projeto individual? Existe a possibilidade de desenvolvimento desses projetos. Eles vão participar dessas aulas. São 2 dias por mês, é isso, Marta? Durante 6 meses. 6 a 8 meses eles ficam ali fazendo esse programa. Esses projetos individuais a gente poderia chamar de o TCC? Não. Não, projetos dentro da empresa. Da área. Da empresa, da área. Sim,
que são desenvolvidos lá. Por exemplo, pode dar um exemplo? É que você está falando... Vou dar um exemplo. O Sementes do Amanhã foi, né? Eu ia falar, o Rock Transforma nasceu disso? Não do PDD. Rock Transforma foi dentro do planejamento estratégico. Tá. Foi definido no planejamento estratégico que nós deveríamos ter uma atuação social pré-estabelecida e não várias ações pontuais. Então, foi elaborado dentro do planejamento estratégico pelos gestores, pela equipe Rock, qual seria o projeto social que foi o Rock Transforma. Tá? E o Sementes do Amanhã que você... Sementes do Amanhã já foi do PDD, que a Elo, que é a nossa gerente da RH, ela fez o PDD, voltou, e nós tínhamos essa parceria com os aprendizes, né? E os aprendizes, já tive a oportunidade de falar isso aqui, a gente fazia o projeto, tinha os aprendizes na Rock por uma obrigação legal, que você tem que ter, conforme o número de funcionários, um número X de aprendizes. Mas, basicamente, eles ocupavam espaços da empresa que nós tínhamos necessidade e não se desenvolviam. Sim. E nós pegamos esses 6 aprendizes, eles estão há 1 ano e meio já lá. E 3 foram efetivados já. Que legal. Funcionários. Eles Isso se é desenvolveram muito legal. muito. E como que são feitos o treinamento desses aprendizes? Pelos próprios colaboradores da Rock. Então, tem gente que vai dar aula para eles de matemática financeira, Que legal. de comportamento. Replicar o conhecimento. Exato. Isso é muito legal. Cássio, o nosso bate-papo, a gente começou falando que você procurou, né, a fundação por conta da sua preocupação com a sucessão. E aí, entre várias soluções que chegaram, você falou da inovação. Qual foi a inovação que vocês conseguiram implantar ou quais foram dentro da Rock Imóveis que vieram por meio dessa parceria? Eu sempre falo internamente, o Grazi, inovação não significa necessariamente fazer algo novo. Significa você melhorar aquilo que você faz e inovar os seus processos. E acho que nesse aspecto a gente inovou em todos os departamentos. O nosso RH é extremamente inovador em relação ao que era. O nosso marketing é extremamente inovador. Fantástico. Então, eu acho que você participar com essas, junto com a Dom Cabral, ele te proporciona a melhoria de todas as áreas da empresa e isso é extremamente inovador. Esse despertar dos gestores de querer crescer, de querer se desenvolver, de querer aprender mais, é inovador. Sim, mas eu tenho uma opinião um pouco a respeito da realidade da Rock. Eu acho que o nosso papel ainda como esse olhar, né, de contribuir para essa gestão é de entender tudo que é potencialidade dentro de uma empresa, dentro daquela cultura, dentro do capital humano que ela tem e a partir daí fazer com que eles parem de perder tempo com coisas que às vezes não vão levar eles para o caminho. Tipo? Tenho 10, 15 projetos, mas quais os projetos que são estratégicos realmente que vão levar essa empresa para o futuro que a Rock quer? Então, assim, por muitos momentos, eu acho que o nosso papel é exatamente de centralizar e falar assim, olha, dedicar o foco e falar assim, poxa, ô Cássio, esse é o caminho que vocês vão buscar? Beleza, vamos colocar a galera para essa energia. E muitas vezes... Canalizar, exato, canalizar. Então, muitas vezes o nosso papel, e eu falo, a gente não faz nenhum milagre, não é o sucesso do trabalho, não tem a ver conosco, tem a ver com os gestores que estão ali e que estão conseguindo, de fato, se dedicar ao que é necessário dentro daquela empresa. Então, na Rock, eu acho que tem um ambiente, uma cultura muito forte, que é genuína, que isso já é uma coisa que a gente ganha anos-luz de velocidade, né, Mari? Eu acho que a gente ganha muito em ver os resultados. Em qualquer empresa que a gente acompanha, a gente demora 3, 6 meses para a gente ver as reuniões mensais que a gente faz de acompanhamento dos projetos acontecerem. Lá, a dona Marina, em 6 meses, já tinha cascateado e estava todo mundo fazendo reuniões nas áreas. Então, existe esse trabalho que não é o nosso sucesso, é deles, é totalmente merecedor. E eu acho que tem um olhar deles também voltado para as pessoas, né? Se fala muito hoje em centralidade do cliente. A Rock, além da centralidade do cliente, eu falo que ela tem a centralidade do colaborador. Eu já tive em reflexões estratégicas que a gente estava lá, vamos crescer 7 vezes, não sei o que. A preocupação desse aqui não era olhar só para o crescimento. Ele olhava, peraí, mas eu preciso pensar nas pessoas. Eu não posso sobrecarregar meu time, eu não posso. Então, quando você vê isso de uma maneira genuína e para além do crescimento da minha empresa, eu de fato estou preocupado com o desenvolvimento e crescimento das pessoas, eu acho que isso impacta e transforma de fato. E vocês já receberam feedbacks? Muitos, né? Conta alguns. O Cássio, na festa, né, inclusive, a gente
recebeu uma homenagem super bacana, né? O Cássio contando o quanto que mudou a Rock. A gente ficou super emocionado. E assim, cada empresa que a gente vê essa mudança, para nós é assim, puxa, nosso propósito está sendo cumprido ali, né? Então, claro, tem os feedbacks de melhoria também, Claro, faz sim. parte, né? E a gente está aqui para ajustar e fazer todas essas mudanças que são necessárias, porque do nosso lado também são pessoas, né? A gente tem um time enorme de professores que trabalham, né, no projeto, no PAEX, e o nosso papel como PKT é saber quem a gente vai alocar que vai fazer o sucesso ali, né? Que vai fazer a diferença. No tempo certo, no né? tempo No momento certo, o certo. tema que a gente vai trabalhar ali, o perfil. Então, muitas vezes a gente discutiu, né? Não, vamos fazer essa troca, vamos colocar essa pessoa. E a gente, às vezes, coloca, não, ó, a gente está colocando aqui, nós estamos correndo risco porque nós acreditamos, né? E tem sido muito sucesso. Então, acho que a gente está no caminho certo. E é o que a Andressa colocou, é muito da empresa. A gente já trabalhou em empresas de todos os tipos, né? Então, alguns cases ela citou, de sucessão mesmo. A gente tem vários, inclusive de empresas muito complexas, né? De grupos de filhos, que tem um case que é muito emblemático para nós, né? Que é um dos nossos primeiros clientes. A gente tinha 6 irmãos, né? Uma família de portugueses, 6 irmãos ali, só uma mulher. O pai, a mulher a gente via que era a mais capacitada para assumir, né, ser a sucessora, mas por uma questão de cultura e tudo mais, não era ela a que estava sendo pleiteada ali pelo pai, pela família. E a gente trabalhou todo esse processo, ela foi uma excelente influenciadora para todo o crescimento da empresa, mas numa posição de conselheira, não uma posição de CEO. O CEO foi o filho mesmo, que não era o mais velho, que era o escolhido, foi o mais novo, mas, enfim, era um homem. E a empresa está crescendo muito. A gente vai adequando a fórmula, né, à cultura da empresa, como a gente falou. Então, cada uma tem a sua. No caso da Rock, a gente vê essa velocidade, né? Então, tem umas que são mais... tem um outro ritmo. E tudo bem, vai acontecer, mas vai acontecer naquele ritmo. Na Rock, não. Olha, tem que desmembrar, tem que cascatear, já foi feito, já está indo. Então, o nível vai mudando, né? E a gente tem que acompanhar isso para que seja efetivo. E que bom quando encontra um cenário totalmente oposto desse que você trouxe, Exato. né? Com 2 filhos que querem, de fato, estão abertos à mudança, estão abertos a acatar todas as orientações. Agora a gente está falando de feedback. Você já recebeu, certamente, feedbacks do seu time. Sem dúvida, sem dúvida. E o que eu percebo, é aquilo que eu já falei, é o brilho nos olhos deles, né? Quando a gente participa das mentorias ou das ações que são elaboradas em conjunto com Teve algum que te Cabral. marcou, Cássio? Que você falou, O poxa feedback? vida, é Não sobre do isso. feedback em si, mas se você participasse de uma reunião, você ia entender o que é o feedback. Ali, vamos dizer assim, a empolgação deles participarem, o empenho em desenvolver tudo que é elaborado naquelas reuniões é extremamente gratificante. Porque às vezes você está propondo uma parceria e aquilo está sendo um problema dentro da empresa, né? Puta, vamos perder hoje 4 horas lá em cima para discutir isso. Não, é o inverso. Vamos ganhar 4 horas lá que nós vamos implantar o que a gente decidir lá no dia a dia. Então isso é muito legal. Teve uma reunião que eu participei que eu posso trazer, né? Que foi comentado pelo time o quanto que o Caio, né, tinha sido transformado ao longo desse período aí que a gente está com esse trabalho, o quanto que ele está envolvido em tudo, o quanto que ele está se empoderando de várias coisas. E como o Cássio colocou, o processo sucessório é um processo, né? Não tem um marco, eu entrei, ele saiu. Existe um momento que acontece, né? Uma entrada, uma saída, mas é importante que isso seja construído, né? E está sendo construído com os 2 filhos, né? Cada um na sua fortaleza, cada um na sua posição ali, contribuindo com a empresa. E está sendo colocado pelo time essa evolução. E eu vi que ele ficou todo orgulhoso, né? No dia foi ele que, né, foi colocado, ele ficou todo orgulhoso e trouxe resultados ali, né? Apresentou os projetos. Então, do meu lado também fiquei muito feliz em ver essa mudança, esse crescimento. Então, é um feedback coletivo. O time coloca, né? Eu acho muito legal, é bem Muito aberto. legal, Eles são abertos, eles colocam, ele aceita, o Cássio está lá e acho que é por isso que funciona tão bem.
né? É isso, gente. A gente está caminhando aí para o final, mas eu preciso perguntar para vocês quais são os próximos passos dessa parceria. Crescimento, né? Aprendizagem sempre, né? Acho que o caminho é esse, nunca acaba, né? Eu acho que o nosso objetivo é sempre provocá-los a ir além, e eles vão muito rápido, né? Graças a Deus. E o nosso papel é sempre buscar desenvolver esse papel de vamos olhar para frente, olha, vamos estruturar, mas vamos olhar para frente, vamos se desafiar. E aí você começou o podcast falando, né, a Rock para Limeira, mas será que é só para Limeira? Quem sabe, né? Eu ouso dizer que não. Eu ouso dizer Já que é não. um exemplo para o Brasil, né? Exato, Assim, exato. com tantas premiações e reconhecimentos, com certeza, né? E o que eu vejo também eles vêm ampliando as soluções, né? Então, saiu de uma solução para várias soluções. Como eu comentei no começo, né? As empresas, elas vão crescendo e elas vão mudando. É que nem videogame, eu falo, né? Vai mudando a fase do jogo. E para aquela nova fase tem outros desafios. E aí a gente está aqui para contribuir para que esse crescimento continue, para que as pessoas continuem se desenvolvendo e a empresa dando o seu melhor. Quem sabe, né? Outras regiões, outras soluções, por que não? A né? fundação, ela acabou de rever toda a identidade visual e ela veio também revendo o propósito. E ela nasceu, né, com um olhar de crescimento sustentável por meio da educação e agora ela está com a abordagem de desenvolver futuros positivos. Então, acho que é tudo isso que a gente quer contribuir, né? Contribuir para o crescimento das empresas, das organizações, pensando não só, né, no que é a Rock como organização, mas todo o impacto que ela tem para a região, se é para a cidade, para o estado, porque senão para o nosso país. Brasil Né? inteiro. É isso, Cássia. É isso, e eu acho que é muito legal, eu fico mais tranquilo, né? Se é que você, como empresário, pode ficar tranquilo no Brasil, mas eu fico assim, menos intranquilo quando eu vejo meus 2 filhos, eles terem consciência que eles estão numa empresa muito legal, mas tem que melhorar muito sempre. Sempre. Melhoria contínua. Eles têm essa consciência, né? E uma consciência que eles têm também, e que eu me orgulho muito, é o respeito ao nosso time. É o respeito ao nosso time, os 2. Eu faço questão e eles respeitam o nosso time, que é a razão de ser. A Rock chegou onde chegou por conta do time. A Rock é feita de gente. E cuida da nossa gente. Eu não posso falar de gente como me emociono. Mas eles são, nesse aspecto, eles valorizam muito. Eles valorizam e eles aprenderam não só valorizar, mas amar como você. Isso que é lindo. É lindo de ver. Meninas, obrigada. Mari, gratidão ter você aqui com a Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo. Uma delícia. Foi uma honra. Obrigada. Cássia. Obrigado. Até a próxima. Eu convido você a ficar por dentro de todas as novidades e inovações da Rock Imóveis pelo Instagram da Rock e até o próximo Rockcast. Um grande abraço.